Queridos, boa noite, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós estamos aqui, mais um dia, que bom na presença de Jesus, na presença do Senhor, e nós vamos, nesta noite, agradecer a Jesus por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que Ele tem feito para nós, em nós, através de nós. E nesta noite eu quero agradecer pelo Dia dos Pais, quero agradecer aos pais, agradecer a Jesus, porque Ele tem dado aos pais o privilégio de colaborar com Ele na obra da criação, formando, desenvolvendo, criando pessoas segundo a vontade dEle, para a honra e glória do nome dEle. Queridos, e é por isso que nós vamos cantar, e nós vamos dizer: eu sou grato por tudo o que tenho. Paulo, quando ele está falando com Timóteo, ou falando ao Timóteo, escrevendo ao Timóteo, ele diz: prezado Timóteo, a receber as coisas com agradecimento, isso é a religião perfeita. Queridos, e nós queremos sim termos uma religião perfeita, essa religião onde Jesus é o centro, e é por isso que nós queremos receber tudo com contentamento. E eu chamo você a fazer dessa canção a sua oração do começo desse culto, e dizendo: eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado de um modo sem igual. Maior prova de amor foi essa que Jesus me deu. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
tudo o que tenho. Obrigado, Jesus. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Honra, de toda glória e de todo louvor, porque Ele e só Ele é o Senhor de toda a criação. Senhor Deus amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te celebrar pelo dom da vida, queremos Te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é o dono de tudo isso, o Senhor é o Rei do universo, o Senhor é o Senhor do universo, mas apesar da Tua glória, Pai, o Senhor se importa conosco, o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe a nossa adoração, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, diante do Senhor. Ó Pai, eu quero clamar nesta noite, por aqueles que estão conectados conosco, Senhor Deus, que a Tua graça, soberana graça, alcance a cada um, que a Tua graça, Pai, alcance aqueles que estão com o coração aflito, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão com a alma dobrada. Ó Senhor, seja o que for que esteja acontecendo, que o Senhor possa ser suficiente
na vida dessas pessoas. Ó Senhor Deus, e a nós, dá-nos, Senhor, a alegria de podermos juntos, ainda que separados, celebrarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor, glorificarmos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto, porque nós fazemos isso em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Rei da criação, da terra, céu e mar, fez o céu o teu palácio, toda glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Cedo de manhã, tua luz celebrarei, e se a escuridão vier a mim, o teu nome clamarei. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, o universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu, Senhor da terra e do céu. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu, aleluia ao Senhor da terra e do céu. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo, querido Deus, nos mostra o teu querer, tu és santo, 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 santo. Aleluia ao Senhor da terra e do céu, 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 aleluia ao Senhor da terra e do céu. Amém, queridos, amém. Queridos, diante de tantas condições, ou situações, ou circunstâncias que nós temos vivido aflitivas, pessoas com síndrome do pânico, pessoas em situações de depressão, querido, eu quero convidar você, não importa a circunstância que você está vivendo, eu quero desafiar você, em forma de um convite, a bendizer ao Senhor,
Glorifique ao Senhor pelos problemas, glorifique pelos desertos, glorifique ao Senhor pelas circunstâncias difíceis, mas glorifique a Jesus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, querido. E com certeza, se você glorificar a Jesus, você fará aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável a Deus, e Ele mudará a disposição do teu coração para a honra e glória do nome dEle. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de
bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. Esse Deus merece toda a nossa honra, toda a nossa glória, todo o nosso louvor. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Ele merece, Ele é digno. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Queridos, nós tivemos aí um problema com... Publicar na outra? É. Super George está chegando aí, daqui a pouco será restabelecido, tá bom? A conexão com a câmera principal. Mas por enquanto então eu vou olhar para outra aqui, nós vamos dar sequência
ao nosso culto, à nossa celebração. E nesta noite, queridos, que nós estamos falando sobre, no nosso tema, nossa série, Um Ano com Jesus. E hoje eu quero falar sobre Jesus e a alma. E há vários textos bíblicos que eu vou transitar entre eles. Então, se eu lesse um texto único, eu leria esse texto como pretexto. Mas eu não quero fazer isso, eu quero ser fiel àquilo que eu vou fazer, àquilo que eu vou falar. Então, eu não vou ler um texto de pretexto. Então, por isso eu estou comunicando. Diferentemente daquilo que eu costumo fazer e pregar de forma expositiva, então hoje eu falarei sobre um tema. E o tema que eu vou falar hoje é sobre Jesus, que é o nosso tema central, mas falarei também sobre a alma, que é algo que é muito importante para nós. Nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia, pessoas que, apesar de professar uma fé em Jesus, mas a impressão que dá é que Jesus não está sendo suficiente para essas pessoas, porque o medo, o pânico tem se instaurado, principalmente porque numa época dessa, além do medo e do pânico, foi nos ensinado a questão de que na época da aflição, na época da dificuldade, na época em que parece que a dona da foice está beirando ali as imediações das nossas vidas, então nós corremos para as igrejas. Por quê? Porque na igreja ali eu vou ter um livramento do inferno. Vai que eu morra, então se eu morrer indo para a igreja, eu não vou para o inferno. Querido, mas eu quero dizer para você nesta noite o seguinte: é que Jesus, Ele está interessado na sua alma. E eu quero afirmar outra coisa aqui, para não entender que eu estou pensar que eu estou falando de outra coisa. Quando eu estou dizendo alma, eu não estou dizendo espírito, porque no meu entender teológico, eu sou tricotômico. O que significa isso? Eu creio que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, quando eu estou dizendo alma, eu não estou dizendo espírito, porque se eu quisesse falar de espírito, eu diria espírito. Então, eu vou dizer de alma. E o que eu quero começar dizendo nesta noite é o seguinte, queridos: é que o homem, o ser humano, ele é constituído basicamente de duas partes: a parte que é material e a parte que é imaterial. A parte material é a parte que é o nosso corpo, e a parte imaterial é a parte que constitui a nossa alma e constitui o nosso espírito. E como eu já disse, essa noite nós vamos falar de alma. E aqui eu quero falar de alma como aquilo que constitui aquilo que nós somos. Eu quero falar de alma dizendo as nossas vontades, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser. E a sua alma, eu quero que você entenda isso, que a sua alma é aquilo que você é além do seu corpo. A sua alma é aquilo que você é além do seu corpo. Ou seja, a sua alma é a sua mente. A sua alma são os seus pensamentos. A sua alma são as suas vontades. E todo ser humano possui alma. Todo ser humano tem alma. E essa alma, querido, você precisa entender que ela durará para sempre. Essa alma vai continuar com você por toda a eternidade. Por quê? Porque a minha alma,
A sua alma, a nossa alma, não foi feita para morrer. A nossa alma durará por toda a eternidade. E entrando já na alma, então nós vamos entender que o ser humano, ele tem duas dimensões além do corpo. E quais são as duas dimensões? Então, se tem alma e espírito, logo o ser humano tem uma dimensão que é espiritual, que diz questão ao espírito, mas também ele tem a dimensão psíquica, que é aqui o que nós vamos chamar de alma. E para isso, queridos, nós vamos olhar no primeiro aspecto, um personagem que aparece na Bíblia, e ele está lá em Mateus no capítulo 4, no verso 18 até o verso 20, diz assim esse texto: andando à beira da Galileia, Jesus viu dois irmãos, um era o Simão, chamado Pedro, e o outro era o seu irmão, chamado André. E os dois estavam lançando redes ao mar, porque eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram Jesus. Querido, o chamado de Pedro, na verdade o texto diz que Jesus chamou Pedro e chamou André, mas o André ele passa na história ali, sim, como sendo chamado, como sendo um dos apóstolos, um dos discípulos, só que a gente não sabe muito do André, a Bíblia não fala tanto assim do André, mas do Pedro fala bastante. Os evangelhos falam, o livro de Atos dos Apóstolos fala, o Paulo fala do Pedro, o Pedro escreveu cartas à igreja, então nós sabemos do Pedro em vários momentos. Mas o que nós sabemos do chamado do Pedro? O que nós chamamos do chamado do Pedro é que Pedro era um homem comum, fazendo um trabalho comum, numa cidade onde a pesca era a indústria da época. O Pedro estava ali com a sua empresa da pesca, o seu sócio, o seu irmão, e eles pescavam, tinham os barcos, tinha as redes, tinha ali o seu empreendimento, e de repente a gente não sabe, o texto não diz se o Pedro estava feliz, se ele estava triste, se ele ganhava muito dinheiro ou não. A questão é que o Pedro, que a Bíblia nos apresenta, é que o Pedro era um homem comum, fazendo coisas comuns de gente comum. E Jesus então ele dá um novo significado à vida do Pedro. O primeiro contato de Jesus com Pedro é um contato extremamente impactante. Por quê? Porque Pedro ali, um homem comum, numa vida comum, fazendo coisa comum, de gente comum, o Pedro era um judeu, e como judeu, ele esperava que o Messias haveria de chegar, porque os judeus, eles tinham a promessa de Deus, de que o Messias iria chegar, iria vir, o Messias haveria de se estabelecer naquele local onde eles estavam. E Pedro esperava, Pedro ansiava por esse dia, Pedro ansiava o dia em que o Messias chegaria ali, e de repente o Pedro não sabia, tipo, o que eu vou falar na hora que ele chegar, como que eu vou reconhecer, quem vai ser o Messias, que jeito que ele vai ser, será que ele vai flutuar, né? Será que ele vai andar mesmo de cavalo branco, não sabemos. Mas a questão é que quando Jesus chega, Jesus tem um encontro pessoal com Pedro, e nesse encontro pessoal com Pedro, a vida do Pedro, que até então é comum, ela passa a ter um significado totalmente diferente, porque no encontro de Jesus com Pedro, Jesus muda tudo aquilo que Pedro era.
E Jesus transforma o Pedro de pescador de peixe, e agora o Pedro passa a ser pescador de homens. Queridos, e é exatamente aqui que Jesus resolve, transforma a vida do Pedro. É aqui que Jesus resolve um problema espiritual que o Pedro tinha, que era viver ansiando pela vinda do Messias. Então, Jesus, em Pedro, agora traz ao Pedro uma vida espiritual. Querido, e essa realidade do Pedro, isso é realidade para mim, isso é realidade para você, isso é realidade para cada um de nós, porque todos nós precisamos de Deus. Existe, querido, algo dentro de cada ser humano, dentro de todo ser humano, existe algo que anseia pela presença de Deus. E como Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus presente, em tese, todos nós ansiamos, desejamos pela presença gloriosa, salvadora, redentora de Jesus Cristo nas nossas vidas. É por isso, querido, que quando nós nos encontramos com Jesus, é Jesus que dá um novo significado na nossa vida. É por isso que o convite de Jesus é: vem do jeito que você está, porque é Ele que resolve o nosso problema espiritual. É só em Jesus que nós somos seres totalmente espirituais. Porque antes de Jesus na minha vida, a única coisa que eu conseguia fazer era simplesmente sobreviver. Mas após Jesus, então eu tenho um sentido de vida totalmente diferente. E qual é o sentido de vida totalmente diferente? É que antes, quando eu vivia para sobreviver, quem estava no centro da minha vida era eu. E eu queria satisfazer os meus desejos, as minhas vontades, as minhas necessidades, suprir as minhas necessidades. E aquilo que eu vivia era meu, de mim, por mim, para mim. Mas agora eu vivo para testemunhar. E testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. E agora eu vivo para proclamar a mensagem da salvação que me alcançou, para que essa mensagem também possa alcançar outras pessoas, e Jesus seja suficiente para outras pessoas, e também possa salvar outras pessoas. E aqui vai uma dica: quando você quiser evangelizar alguém, você não precisa ficar citando um monte de texto bíblico, e você também não precisa falar: olha, eu não evangelizei porque eu não conheço um monte de texto bíblico. Fale somente o que Jesus fez na sua vida. Quando Jesus encontra aquele endemoniado gadareno, e aquele homem, depois de ser liberto por Jesus, fala: Jesus, eu quero ir com você. Jesus fala: não, comigo não, volta para os seus e conta o que eu fiz por você. Querido, a maior forma de evangelização é contar para o outro o que Jesus tem feito em mim, em você, o que Jesus tem feito por nós. Jesus Cristo, querido, em nossa vida, Ele dá sentido diferente a tudo aquilo que nós fazemos. Mas um outro aspecto disso é que o Pedro, ele acreditou muito em si. A gente já sabe que o Pedro era um cara afoito, era um cara muito atirado, era um cara destemido, e aí nós aprendemos que o Pedro, então, ele acreditou muito em si. O texto bíblico diz assim, lá em João capítulo 13, verso 36 ao 38, diz: Simão
Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. E o Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Eu te asseguro, Pedro, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Queridos, pensa bem, Pedro já tinha andado com Jesus durante alguns anos. Foi o Pedro quem, primeiramente, ele reconheceu publicamente que Jesus era o Cristo, era o Messias enviado por Deus. Quando Jesus perguntou: quem os homens estão dizendo que eu sou? E aí responderam: uns falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é um dos profetas, outros falam que o senhor é até o João Batista. E Jesus falou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E o Pedro então toma a palavra e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro foi o primeiro que reconheceu. O Pedro, ele tinha visto muitos milagres feitos por Jesus. Viu a multiplicação dos pães. Pedro viu a filha, a Dorcas, ressuscitar. Viu a sogra dele ser curada. Viu aquele homem que baixaram de cima do telhado, levantar e sair andando e levar a cama nas costas. O Pedro, querido, foi aquele que participou de um dos momentos mais incríveis da vida de Jesus, que foi aquele momento em que Deus interviu ali na história, que foi o momento da transfiguração de Jesus. Pedro viu na sua frente Jesus em toda a sua glória, e também viu Elias, e viu o Moisés, e tudo isso, queridos, deu para Pedro muita experiência, mas foi justamente isso, justamente esse monte de experiência, que fez com que Pedro cometesse um erro quase fatal. O Pedro confiou muito em si. O Pedro achou que ele era o cara. O Pedro confiou muito em tudo que ele havia passado com Jesus. O Pedro confiou muito em toda a sua experiência. E Pedro achou que as suas experiências seriam suficientes para, nos momentos críticos da vida dele, manter ele de pé. O Pedro acreditou na sua própria força. O Pedro acreditou na sua inteligência. O Pedro acreditou na sua experiência. Pedro bateu no peito e falou: Jesus, presta atenção, eu sou o Pedro. Olha para mim, Jesus. Você já esqueceu? Eu sou aquele que o Senhor chamou. Eu sou aquele que o Senhor escolheu. O Senhor esqueceu que o Senhor mesmo falou que eu sou a pedra? O Senhor está esquecendo disso tudo? O Senhor está esquecendo, Jesus, que eu sou o líder? Sou eu que lidero os caras aí? Jesus, tem mais. Você está esquecendo que eu já andei em cima da água igual o senhor andou? Foi pouquinho, mas eu andei. A fundo, você teve que me socorrer lá, mas eu andei. Os caras aí não andaram não, quem andou fui eu. Você está esquecendo disso, Jesus? Então ele vira para Jesus e fala: fica tranquilo, chá comigo, dá licença, eu vou lá e vou morrer no seu lugar, não precisa disso aí, não se preocupar não. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não entendeu nada, brother. Você ainda não entendeu nada, e nesse exato momento, Pedro, você não está entendendo absolutamente nada.
Sabe por quê, Pedro? Porque enquanto você continuar achando que você é o cara, Pedro, enquanto você continuar achando que você pode, enquanto você colocar a sua esperança em você mesmo, Pedro, não vai dar certo. Queridos, e aqui cabe para mim e cabe para você, as nossas experiências religiosas, por mais fantásticas que elas sejam, a nossa inteligência, por mais o nível de QI mais alto que tenhamos, o nosso dinheiro, a nossa conta bancária, o nosso poder, o nosso estudo, tudo que somos, tudo que temos, não pode fazer absolutamente nada. A única coisa que essas coisas podem fazer é nos fazer errar na mesma situação que o Pedro errou. Tudo isso, queridos, pode fazer com que nós acreditemos que nós somos os bons, que nós somos suficientes para enfrentar os problemas, que nós somos suficientes para enfrentar as dificuldades da vida. Mas a grande questão é que se nós formos na nossa força, nós não vamos conseguir. Se nós formos na nossa força, se nós colocarmos todas as nossas fichas naquilo que nós somos, naquilo que nós temos, vamos fracassar, não vai dar. E quando isso acontece, então acontecem as dobras da alma. E qual foi a dobra na alma do Pedro? Jesus foi preso, Jesus iria ser julgado, e agora o Pedro, que acabara de falar que morreria por Jesus, ele fica à distância, ele segue Jesus, mas segue de longe, tipo um 007 de Jesus. E por que ele faz isso? Porque ele ainda mesmo ali de longe, mesmo à escondida, ele realmente acreditava que ele podia seguir Jesus para onde Jesus estava indo. Ainda que Jesus falou para ele: Pedro, você não pode ir. O Pedro disse: eu vou. Ainda que Jesus: Pedro, acredita em mim. Já parou para imaginar esse discurso e todos os apóstolos ali, Jesus falando: Pedro, para onde eu vou você não vai, Pedro, você não pode ir, você não consegue ir, você não tem condições de ir, Pedro. E o Pedro vira para Jesus, ou vira para quem está próximo ali, para o André, né, irmão dele, e fala: ah, é? Se Jesus não me conhece, não. Ele acha que me conhece, ele acha que eu não consigo, então ele vai ver, eu vou provar para ele que eu vou ver. Que é claro que eu consigo, afinal de contas eu sou o Pedro, afinal de contas eu sou o cara. E Pedro segue Jesus de longe, mas quando Pedro é confrontado, quando Pedro é questionado, as pessoas começam a dizer para Pedro: Pedro, você é um deles, né? Você fala igual eles. E o Pedro fala: eu? Não, eu não. Não, mas você é um deles. Nós já vimos você com ele. Lá na hora que nós fomos lá, o Pedro fala: eu? Não, juro por Deus, de jeito nenhum. Eu quero ser um maldito se eu conhecer esse cara. Não conheço. Pedro nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes as pessoas perguntam: você era discípulo dele? Pedro fala: não, eu não, nem conheço esse cara, nem conheço esse homem, nem sei quem é, nunca vi. Isso ele acabara de falar. Queridos, o texto diz: olha, Pedro respondeu: homem, eu nem sei do que você está falando. Isso está em Lucas capítulo 22, versos 60 e 62. E falava ele ainda quando o galo cantou. E quando o galo cantou, e o Pedro ainda falava, Jesus voltou-se, olhou diretamente para ele. E então Pedro se lembrou das palavras do Senhor,
que tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Você já parou para pensar o que deve ter sido isso para Pedro? Você já parou para pensar? O cara que acabou de falar: ó, eu sou o cara, eu morro no seu lugar. E Jesus falou: ó, você não vai conseguir, Pedro, você não vai se manter, você vai me negar. Escuta o que eu estou te falando. E aí ele bate o pé e fala: não, você não me conhece, você não sabe com quem você está falando. E aí então ele negou a primeira vez, e não tem ninguém perto, só está os caras ali que estão questionando ele. E aí a segunda vez ele nega, e a terceira vez ele nega. Mas quando ele está negando a terceira vez, o galo canta e Jesus olha para ele. E aquele olhar de Jesus é do tipo assim: eu te falei. Eu não te falei? Interessante, queridos, que aquele olhar de Jesus, muitas vezes nós paramos para pensar, e pode ser que a gente pense assim: pois Jesus olhou, aquele olhar foi cortante, que foi uma dura, né? Foi um tapa na cara, e alguma coisa assim. Mas para e pensa que de repente aquele olhar de Jesus foi do tipo assim: Pedro, você consegue entender agora, Pedro, o que eu estava falando? Era disso que eu estava falando, Pedro. Pedro, você consegue entender agora, Pedro, que você precisa parar de depender de você mesmo, Pedro? Você consegue entender, Pedro, se você continuar esse cara turrão, achando que você é suficiente, Pedro, isso não dá, não tem como, Pedro. Não dá para ser assim, Pedro. Como que você vai querer ser meu discípulo desse jeito, Pedro, com essa petulância? Pedro, se você continuar a achar que pode depender das suas forças, Pedro, você nunca, Pedro, será bem sucedido. Para com isso, Pedro. Será que Pedro deve ter sentido? Será que Pedro pensou: imagina Pedro ali parado, olhando para Jesus, com a cara no chão, e falando: ai, como que eu pude fazer isso? Como que eu pude negar a pessoa que me deu tudo? Como que eu pude negar a pessoa, a única pessoa que me deu significado de vida? Como que eu, o Pedro, que fez esse monte de coisa, presenciou esse monte de coisa, pude falhar desse jeito? E aí então vem a vergonha, aí vem o desprezo, aí vem o sentimento de fracasso, e aí vem o sentimento de que o Pedro, que ele achou de si mesmo que ele não servia mais para aquilo, não servia mais para aquele negócio. Pedro, Jesus havia chamado Pedro, e o convite era para ser pescador de homens, mas agora ele devia estar pensando: não dá, para mim não serve, eu não sou para isso. E tudo aquilo que ele havia passado foi por água abaixo, e o Pedro, ele só pensava: eu falhei, eu errei, e agora a sua alma está dobrada, a sua alma está machucada, a sua alma está marcada. Queridos, quantas e quantas vezes eu, você e nós nos sentimos assim? Quantas e quantas vezes nós temos esse mesmo tipo de sentimento? Pode ser por algo que nós fizemos, ou por algo que deixamos de fazer, ou pode ser por algo que alguém fez conosco, pode ser por um pecado não confessado, pode ser por um problema circunstancial, ou um problema realmente bem complicado, que nos metemos nas enrascadas que a gente capta aí na vida. Pode ser
por um problema que faz com que a nossa alma se dobre. E aí nós falhamos. E simplesmente falhamos com aquele que mais nos amou. Falhamos contra Deus, falhamos contra Jesus. E aí nós choramos amargamente, ficamos amargurados. E aí, queridos, é como se o fluir do amor de Deus parasse na nossa vida. É como quando estamos lavando o quintal e a mangueira dobra e a gente para de sair água e a gente olha, o que aconteceu? E é como se a nossa mangueira, por onde flui o amor de Deus, se dobrasse e o amor de Deus parasse de escoar pela nossa vida. Era assim que o Pedro se sentia. E é assim que muitas vezes nós nos sentimos. É assim que nesta noite pode ser que muitas pessoas, a despeito de serem cristãs, estão se sentindo. Mas louvado seja Deus, porque a história não acaba aqui. E o que nós vimos é que o mesmo Jesus que chamou Pedro, agora ele volta e resgata o Pedro. E esse Jesus que chamou Pedro e deu um novo significado para a vida de Pedro, agora ele reconhece Pedro com a alma marcada, dobrada, e ele desdobra, passa limpo a alma do Pedro, para que o Pedro continue a prosperar segundo a vontade de Deus. Pedro vê que Jesus ressuscita. Ele encontra Jesus em outros momentos. E aí a gente pode imaginar que Jesus tratou Pedro super bem. Tratou Pedro igual gente. Mas o Pedro, com a alma dobrada, ele está ali e ele acha que ele não serve mais, ele acha que ele esse negócio de pescador de homens não é para ele. E o Pedro então, ele resolve voltar, fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro quer voltar à sua vida comum. Pedro quer voltar a ser um homem comum. Pedro quer voltar para o meio da multidão, onde ele poderia passar despercebido. E ele fala: olha, eu vou pescar. Eu vou voltar a ser pescador. Porque era isso que eu fazia, é isso que eu sei fazer, é isso que eu vou voltar a fazer, é isso que eu vou continuar a fazer. Pedro deve ter passado pela cabeça do Pedro: eu não sirvo para ser pescador de homens. Eu não sirvo para ser aquilo que Jesus me chamou para ser. E é por isso que eu vou pescar. E Pedro chama alguns dos seus amigos para ir junto com ele. E os amigos topam. E eles lotam o barco e vai todo mundo pescar. E eles passam a noite em claro pescando. E não conseguem pescar absolutamente nada. E eles ficam ali à noite e até que de manhã, eles ainda em alto mar, em alto rio, sei lá. E quando eles olham para a praia, há alguém na praia, e esse alguém para a praia grita para eles, fala: ei! Ei! Como foi a pescaria? E eles respondem: ó, deu nada hoje, pescamos nada. E o cara da praia grita: viu? Ó, joga a rede do outro lado. Vê se dá peixe do outro lado. Joga a rede do outro lado. E aí então eles jogam a rede do outro lado. E o texto bíblico diz que eles pegaram tanto peixe,
mas tanto peixe que a rede quase se arrebentou. E quando isso aconteceu, o João, que estava ali no barco junto com Pedro, ele fala para o Pedro: Pedro! Eu acho que ele deve falar: Pedro do céu, é o mestre, é Jesus. Você não lembra, Pedro? Quando ele mandou a gente pescar lá, é igualzinho, é ele. E o Pedro então, na mesma hora, veste a sua capa, se joga no mar, sai nadando, larga o barco, larga a rede, larga tudo e vai nadando até na praia. Já pensou o que o Pedro pensou naquela hora? Para ter esse desespero todo. Se ele resolveu que agora ele ia pescar, agora pescou tanto peixe, ele larga tudo e sai correndo para encontrar Jesus. Acho que no pensamento dele era: eu preciso falar com Jesus. Chega, eu não aguento mais viver essa situação. Eu não aguento mais essa agonia. Eu não aguento mais fugir. Eu preciso ir lá. E se ele está aqui, eu quero saber o que ele quer. E ele sai nadando, e vai sair correndo, e vai para lá. E todos eles chegam até ali na praia, onde Jesus está. E quando eles chegam ali, Jesus tinha feito uma fogueira, Jesus já tinha peixe, e o texto não fala como que Jesus pescou, só diz que os peixes estavam lá, os caras não tentaram a noite inteira, não conseguiram, mas quando chegaram ali, Jesus já tinha peixe assado. Se ligou? E aí Jesus então serve para ele o peixe assado, e eles comem, e eles festejam. E depois de comer, depois que todo mundo está de barriguinha cheia, Jesus deve ter levantado, dado um tapinha nas costas do Pedro, dá um abraço ao Pedro, fala: Pedro, vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. E aí Jesus fala, aí o texto diz assim: olha, depois de comerem, lá em João 21, verso 15 a 17, depois de comerem, Jesus perguntou para Pedro: Simão, filho de João, está vendo esses caras aí? Ele deve ter falado: eu estou vendo, eu estava com eles. Jesus fala assim: você me ama mais que eles? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então, Pedro, cuide dos meus cordeiros. E aí Jesus anda mais um pouco com ele, e Jesus fala assim: Simão, filho de João, você me ama? E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E o Pedro, magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Querido, Jesus, para nós aqui no texto, traduzido na língua portuguesa, nós ouvimos: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Mas o que Jesus estava perguntando para Pedro, né? Jesus, nessas primeiras duas vezes, Jesus utiliza uma palavra, mas na última vez Jesus utiliza uma palavra diferente com Pedro. Era como se Jesus estivesse perguntando para Pedro: Pedro, você me ama com toda a sua vontade, você me ama com toda a vontade do seu ser, você me ama com a sua alma, Pedro. E o Pedro respondia: Senhor, eu
eu gosto de você. Amar desse jeito aí não dá. E aí Jesus fala assim: então tá bom, pastoreie minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, vou fazer uma pergunta para você. Pedro, você me ama com toda a sua alma, Pedro? Você me ama com todo o seu ser, com toda a sua vontade? Você me ama assim, Pedro? E Jesus fala assim, e Pedro fala: olha, Jesus, não dá, hein? Eu gosto de você. Eu gosto muito de você, mas... E aí a terceira vez Jesus pergunta: Pedro, você gosta de mim, Pedro? Você gosta de mim? E aí Jesus, então, o Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. E por saber de todas as coisas, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ah, como eu gosto. Jesus, e sabe por que eu estou respondendo isso, Jesus? É porque, olha, houve um momento da minha vida que eu achei que eu podia fazer de tudo por você, Jesus. Mas eu achei que eu tinha força. Eu achei que eu conseguiria. Eu achei que eu podia lutar, eu achei que eu podia, mas eu falhei. Mas agora, Jesus, eu estou abrindo meu coração para você, e eu estou declarando para você que eu sei que você sabe de todas as coisas, inclusive você sabia que eu ia fracassar, você sabia que eu ia te negar 3 vezes, então agora eu sei que eu não adianta eu fugir, eu tentar fugir do Senhor. Não adianta eu achar que eu consigo fazer as coisas com a minha força. Então tudo que eu tenho para dizer para você: Jesus, eu não consigo te amar, eu gosto de você. É o máximo. Eu não consigo ir além disso. E Jesus fala: bravo, bravo, Pedro. Não importa, Pedro. Não importa, Pedro, se a sua capacidade dá só para você gostar de mim. Não importa, Pedro, que você não me ama mais que tudo. Não importa que você não consiga me amar com toda a sua alma, com toda a sua vontade. Pedro, presta atenção, Pedro. Eu não estou carente do teu amor, Pedro. O que eu quero era que você se colocasse na posição que você está, porque eu é que quero provar que eu sou suficiente na sua vida, e eu não quero o seu amor, eu quero amar você, Pedro. Eu serei o seu amor. Eu chamei você para pastorear as minhas ovelhas. E é isso que eu peço para você: pastoreie as minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, Pedro. Querido, e nesse momento Pedro percebe que ele recebeu o perdão de Jesus. Pedro reconhece e confessa que ele tinha errado, ele tinha falhado feio. Mas não importava, ele percebeu que ele recebera perdão total de Jesus. Pedro reconheceu que ele era imperfeito, mas reconheceu que Jesus era perfeito. Pedro reconheceu que o máximo que ele podia fazer era gostar de Jesus, mas Jesus, o mínimo que podia fazer era amar o Pedro. E o perdão de Jesus desdobrou a alma do Pedro. Pedro havia então entendido que ele não podia, mas Jesus podia. Querido, o que nós passamos na nossa vida, as escolhas que nós fazemos, os pecados que nós cometemos, tudo isso pode
dobrar a nossa alma, pode marcar a nossa alma, pode machucar a nossa alma. Mas em Jesus, e só em Jesus, nós temos o perdão e a reconciliação com Deus. Esse mesmo sentimento que o Pedro teve, nós podemos ter. Você pode ter. O mesmo sentido de vida que Jesus havia dado para Pedro no início da sua conversão, Jesus restaurou no final. Então, queridos, da mesma forma que aconteceu com Pedro, o Jesus que chamou Pedro, que resgatou Pedro, que curou Pedro, que perdoou Pedro, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e por isso Ele pode fazer o mesmo acontecer comigo, e pode fazer o mesmo acontecer com você. Jesus Cristo se preocupa com a nossa vida. Jesus se preocupa com a nossa alma. E Jesus cuida de cada detalhe da nossa alma. Então, queridos, se você está com alguma dor na alma, se você está com a sua alma dobrada, se você de repente fez algo na sua vida que você acha que você está desabilitado para aquilo que Deus criou, chamou você para ser, eu quero te fazer um convite. E o convite não é meu, o convite é do próprio Senhor Jesus. Venha para Jesus. Venha para Cristo. Não venha para a Igreja Batista, venha para Cristo. E recebe de Cristo, hoje mesmo, perdão e amor. Jesus quer perdoar você. Jesus quer libertar você. Jesus quer curar você. Jesus quer resgatar a sua alma. Querido, de repente você está aí com dificuldade, inclusive com dificuldade de voltar para Jesus. E eu quero convidar você. Nós, no começo do ano, tínhamos um plano de começar aqui na nossa comunidade um programa chamado Celebrando a Restauração. Só que esse plano não está descartado, nós ainda queremos e ainda vamos implantar. Mas eu quero chamar você para entrar em contato, querer procurar saber, e eu quero convidar você a celebrar, a participar conosco do Celebrando a Restauração. Eu tenho certeza absoluta que nós não podemos resolver o seu problema, mas nós podemos ajudar você a conhecer Jesus. E Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode ressignificar ou dar um significado para a sua vida. Nós podemos ajudar você a se conhecer melhor. Podemos ajudar você a se conhecer, a conhecer quem você é. Podemos ajudar você a identificar onde é que estão as dores, as dobras da sua alma. E podemos apresentar para você Jesus, aquele que pode ajudar e aquele que pode desdobrar a sua alma. Qual é a sua situação? Você está cansado? Você está oprimido? Você está sobrecarregado? Jesus te convida: vinde a mim e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aprenda de mim,
Eu sou manso, sou humilde de coração, e eu darei descanso para a sua alma. Aprenda de mim, leva sobre você o meu jugo, o meu fardo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse é o convite de Jesus, queridos, e ele está aberto para você nesta noite. Lembra que amanhã pode ser tarde. Jesus quer libertar você hoje. Jesus quer te dar uma boa noite de sono hoje. Jesus quer te dar uma vida ressignificada para você hoje. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa entrar no seu coração e que você possa entender que Jesus é suficiente. Não importa se você o ama. O importante é que Ele quer ser o único amor da sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar. E a palavra que nós vamos cantar agora, ela diz assim: olha, não adianta eu ouvir a tua palavra. Eu não quero só ouvir a tua palavra, eu quero obedecer. Então nós vamos cantar: eu não vou somente escutar, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Vou obedecer. Vou obedecer. Vou obedecer. Vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. 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 Ele diz a você o que é bom e o que fazer com amor e bondade. Ande humilde com seu Deus. Ele diz a você o que é bom e o que fazer com amor e bondade. Ande humilde com seu Deus. Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. 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 Eu não vou somente escutar a sua palavra, vou obedecer. Querido, esse é o convite de Jesus para mim, esse é o convite
de Jesus para você. Sejamos, pois, ouvintes, praticantes da palavra, não apenas ouvinte, meros ouvintes. Aquele que tem o mandamento de Jesus e guarda e obedece o mandamento de Jesus é esse que ama a Jesus, assim diz a palavra de Deus. E eu quero terminar esse culto exaltando a Jesus, convidando você para exaltar Jesus, esse Jesus que nos cura das dobras da nossa alma. A palavra de Deus diz assim: como são grandes as riquezas, e como é grande a sabedoria, e como é grande o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, todas as coisas existem por meio dele, todas as coisas são para ele. Então a ele seja toda a glória para sempre e sempre e sempre. Amém, amém e amém. Tenha uma boa semana na presença de Jesus. Tenha uma boa semana a serviço de Jesus. Tenha uma boa semana submetendo-se à autoridade, à soberania e o amor de Jesus. Que Deus te abençoe.